Tava aqui de boa pesquisando sobre o Windows Chicago para fazer esse vídeo, daí olha só o que me aparece. Um monte de janela lá da cidade de Chicago, literalmente. Se você é um velho gafanhoto, com certeza conhece ou pelo menos já ouviu falar alguma vez do clássico Windows 95, pois é, onde muitos começaram a sua magnífica jornada no mundo da computação. Mas não é sobre ele que vamos falar no vídeo de hoje, e sim sobre a sua beta escondida, Windows Chicago. Quê? Sim, eu prometi estar fazendo um vídeo desse sistema operacional um tempinho atrás, mais especificamente naquele vídeo comemorativo dos 25 anos do Windows 95. Pois é, meus amigos, o tempo voa. O tempo passa, o tempo voa. Já que também não tem muito material sobre ele na internet, eu tive que pesquisar bastante para entender e também conseguir estar instalando essa build aqui, que é bem complicadinha, apesar de ser bem leve, né? E basicamente o Windows Chicago é o codinome que a Microsoft usava no Windows 95, que também cogitou ser chamado de Windows 93 ou Windows 4.0. Uau, imagina se isso acontecesse? Isso é normal, tanto a Microsoft quanto diversas empresas dão codinomes para seus produtos quando eles ainda não estão prontos, como por exemplo o codinome do Windows XP, que é o Windows Neptune ou Netuno, codinome do Windows 3.11, que era o Windows Snowball, o do Windows Millennium, por exemplo, que se chamava Dolly, os nomes mais bizarros possíveis. Mas essa build aqui do vídeo, ela é bem antiga, lá no começo mesmo, porque antes do Windows 95 ser o que conhecemos hoje, a Microsoft já planejava fazer um sucessor de respeito para o já bem consagrado Windows 3.1. E nessa build aqui, por ser bem antiga de 93, tem muitas coisas que ainda são bem parecidas com o Windows 3.1, mas com sua devida atualização e coisas que seriam usadas no futuro no projeto final. Porque como eu disse, é meio difícil de você achar essa ISO para estar emulando aí, já que segundo as más línguas, ele foi distribuído apenas para os desenvolvedores da época através de disquetes, para eles verem como que funcionava, trabalhar em cima e tudo mais. E assim que você liga ele, já se surpreende com essa tela com esse logo bem inusitado. Olha só, eles utilizavam uma fonte bem diferente, com uma espécie de um sol, uma iluminação lá atrás. Só que depois, nas outras builds, isso foi atualizado. Tinha algumas que ficava passando aquela bandeirinha clássica do Windows no fundo. Até a última build que mudou a sua fonte já começou a se chamar de Windows 95. E também, nessa primeira versão beta aqui, a gente percebe logo de cara que o menu iniciar tá mais simplificado ali embaixo, sim, porque o acréscimo disso e da barra de ferramentas foi uma grande inovação na época. Todo mundo falava nossa, porque a interface gráfica não era uma coisa muito comum ainda, que utilizava o clássico MS-DOS de antigamente, sabe? E no Windows 3.1 era muito mais difícil de você se situar e abrir algum aplicativo rápido. Isso daí não existia praticidade nessa época. E com o simples acréscimo de um menu iniciar, um botãozinho ali no canto, a Microsoft já te ajudou a poupar muito tempo e facilitar muito as coisas para usuários de computadores domésticos, né? E podemos dizer que isso daí é uma fase beta do menu iniciar. Ele estava sendo estudado e planejado como que ficaria da melhor maneira, né? Tanto que quando você inicia e liga o Windows Chicago pela primeira vez, já aparecia uma mensagem ali no canto falando clique aqui para começar. Então a Microsoft queria que os consumidores entendessem que o menu iniciar era a forma mais prática de você usar um computador. E realmente ela estava certa, né? Tanto que ele se manteve até hoje no Windows 10. E eu não me imagino usando o Windows sem o menu iniciar, não é, meu amigo Windows 8? Vergonha! Outra coisa interessante é que quando você entra em algum programa, você não consegue estar fechando ele do jeito tradicional. Você tem que fazer igual do jeito anterior, clicar em File e depois em Close para fechar. E outra coisa também é que a Microsoft estava tentando acostumar os usuários com esse lance de multitarefa, né? Que aí você já podia deixar um aplicativo minimizado em segundo plano. Hoje isso é uma coisa muito comum, até o Android mais simples, o celular mais básico tem isso, né? Mas para aquela época não era tão comum assim. A gente estava acostumado em usar apenas uma janela, um programa de cada vez. Outra coisa interessante de se mencionar são alguns ícones que formam aqui a área de trabalho, que dá aquela impressão de ser um lugar de escritório mesmo, sabe? Tipo esse daqui, ó, o arquivo, que tem a aparência de uma estante com duas gavetinhas, que já existia lá no Windows 3.1, só que ele era amarelo. Aqui ele passou a ser cinza. E se vocês pegarem algumas builds mais atualizadas, ele já foi substituído pelo ícone do meu computador. Só que o ícone também era diferente. Olha só que massa, né? Tirando isso, na questão do layout da aparência,
basicamente ele não se diferencia tanto assim. Porém, é lógico que temos alguns outros atalhos, também mais alguns outros ícones diferentes, só que muda pouca coisa, talvez vai mudar a forma ou a cor e coisas desse tipo. E também alguns poucos sons do sistema que foram alterados. Tem muita coisa aqui também que foi retirado lá na versão final do Windows 95, como alguns papéis de parede e outras coisinhas menos relevantes. A Microsoft achou que era desnecessário, né? Então, beleza, ela foi lá e retirou. Outra coisa que ele trouxe foi a possibilidade de nomear arquivos longos. Sim, porque antigamente, no Windows 3.1 e anteriores, você não conseguia colocar um nome tão longo assim, uma coisa bem simples hoje em dia, né? Mas, naquela época, tinha uma grande limitação de caracteres. E também agora você pode renomear os arquivos de uma forma bem mais simples, né? Você clica lá com o botão direito, vai em renomear e pronto. Isso também vale para novas caixas de diálogos comuns. Eu sei que vocês estão dando risada aí, isso é algo inimaginável hoje, você quebrar a cabeça só para renomear um arquivo, mas tudo isso foi graças à beta do Windows Chicago, que é lógico que também depois continuou lá no Windows 95, né? Bom, mas eu acho que no geral é isso. O Windows Chicago ele foi muito importante no mundo da computação, porque futuramente ele virou o Windows 95 que conhecemos hoje, com diversas vantagens e funcionalidades que ajudaram bastante na evolução da computação, né? E se a gente comparar a evolução do Windows 3.1 para o 95, mudou bastante coisa, foi uma mudança bem grande. O mesmo não podemos dizer, por exemplo, da mudança do Windows 95 para o 98, que foi apenas um upgrade com melhorias necessárias que o pessoal estava pedindo na época, né? Mas essa mudança aqui, ela foi bem grande sim, e facilitou muito a vida do usuário e do programador com funções que seriam um padrão até nos dias de hoje, hein? Podemos dizer que ele foi o divisor de águas tipo Moisés. Mas então é isso, meus amigos, não esquece de conferir os outros vídeos aí, tem bastante material sobre o Windows, jogos antigos, celulares antigos e outras coisas, beleza? Depois você dá uma conferida aí, se inscreve que você vai gostar bastante, beleza? Já deixa um like aí pra apoiar, aqui são vídeos novos toda quarta e domingo, então encosta. Abraços, até a próxima, valeu e fui!